Boa tarde, eu sou a professora Leide, do curso de farmácia da FAG. Estou aqui mais uma vez com uma convidada querida e alunos do terceiro período para conversarmos a respeito de um assunto muito importante na área da saúde. Particularmente, então, na área das ciências farmacêuticas, na área da farmácia, né? Aqui também está comigo o João, o Luiz, o Pedro e o Lucas, né? Recebendo, então, a Ana Paula Vanzan, que é engenheira civil, né? E trabalha atualmente na vigilância sanitária, né, Ana? Isso mesmo. Um prazer receber você aqui, Ana. Prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, né? A oportunidade de estar aqui falando sobre o gerenciamento de resíduos. Que bom. A Ana Paula, então, é graduada em engenharia civil em 2013, mestre em engenharia civil em 2017 pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também é pós-graduada em governança municipal e em vigilância sanitária. Atua, então, como engenheira civil no setor de análise e aprovação de projetos da Divisão de Vigilância Sanitária aqui de Cascavel. Então, atuando, obviamente, na Secretaria Municipal de Saúde desde 2015. Isso. E está compondo, então, a área técnica aí da parte de aprovação de projetos, plano de gerenciamento de resíduos para os estabelecimentos de saúde, né, Ana? Isso. E, sem dúvida, essa parte aí de farmácia é uma parte bem importante, né? Bem importante para os nossos futuros profissionais, né? Os nossos, atualmente, acadêmicos e também para a área farmacêutica de uma maneira geral. Mais uma vez eu agradeço a tua presença, eu fico muito feliz em ter você aqui, né? Uma pessoa sempre bem interessada em ajudar, em orientar, em explicar, né? Tanto acadêmicos quanto profissionais, né, Ana? Lá Sim, na tua área de atuação. Com certeza, né? A gente orientar os acadêmicos, a gente já está fazendo com que eles cheguem no mercado de trabalho de uma maneira mais preparada e sabendo os caminhos que eles precisam percorrer para estarem regulares quanto à legislação sanitária. É isso aí. Então tá, vamos começar? João, então, pode fazer a primeira pergunta? Então, a gente quer começar esse podcast sabendo precisamente, sim, o que seria em si um plano de gerenciamento de resíduos Serviços de saúde. Uhum. Então, assim, o PGRSS, que é popularmente conhecido assim, ele é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, e ele se aplica a todos os estabelecimentos de saúde que gerem resíduos. Então, são os consultórios, as clínicas, serviços odontológicos, e aqui a gente vai falar especificamente dos estabelecimentos farmacêuticos, que são as farmácias. Nós temos os postos de coleta laboratorial, temos a parte também de farmácia hospitalar, temos as farmácias de manipulação, então, distribuidoras de medicamentos, né? Então, são vários estabelecimentos que são englobados. E o que seria o PGRSS? Ele é um plano onde a gente tem a identificação do estabelecimento gerador, a identificação das responsabilidades dentro do estabelecimento, a descrição dos resíduos ali gerados, que podem ser infectantes, químicos, comuns, recicláveis e perfuro-cortantes, os quantitativos gerados desses resíduos e, principal, que é como que eu vou segregar esses resíduos para que eles sejam tratados de maneira correta e a gente tenha uma destinação ambiental adequada para que não haja contaminação do solo e nem risco à população. É interessante colocar, né, Ana, que essa é uma área bem importante, até pela alta visibilidade que está existindo cada vez mais em relação ao meio ambiente, né? Sim. Então, antigamente, o descarte de resíduos, que se chamava lixo hospitalar, né, se fazia de qualquer maneira, né? Sim. Hoje, a gente sabe que o descarte inadequado gera um crime ambiental. Sim. Né, com multas altíssimas. Até certeza. poucos dias eu fiquei sabendo de uma multa relacionada a um crime ambiental que chegou... na verdade, era a multa mínima, R$40 mil. Né? Então é bem importante, né, se pensar Sim. nisso, e principalmente o farmacêutico atuar nisso, né? Porque é uma área de muita importância e independente de onde atue, vai precisar, né? Sim, independente da área de atuação, né? O farmacêutico, ele lida diretamente com medicamentos, com assistência farmacêutica, então... está intrínseco que vai ter a geração dos resíduos na sua atividade, sejam eles de menor risco ou os de maior risco. Uhum. Então, Ana, acho que essa aqui é outra parte bem importante também. Quais são os principais tipos de resíduos gerados nas farmácias e drogarias e como deve ser feita a separação correta desses materiais? Sim. Então, nas farmácias e drogarias, a gente tem as farmácias de dispensação de medicamentos, que são aquelas que só vendem os medicamentos. A gente tem as farmácias que têm aplicação de vacinas hoje.
E aí elas acabam tendo o resíduo das vacinas também. A gente tem as farmácias que fazem os testes, né, os exames de análises clínicas, e aí elas também têm resíduos diferenciados, mas basicamente o que vai ter? Vai ter os resíduos infectantes. Se vacinas, vai ter o subgrupo A1, que são as vacinas, o subgrupo A4, que são resíduos como os EPIs que são utilizados, luva, máscara, resíduo que você usa ali para fazer um exame de glicose, de glicemia, o próprio resíduo quando você faz uma aplicação de medicamento. Tem os resíduos do grupo B, que são os químicos, e aí são os medicamentos em si, os que são vencidos ou adulterados, que precisam do descarte. Temos os resíduos comuns, que são restos alimentares da copa, resíduos do próprio sanitário que há no estabelecimento, papel para secagem de mãos, quando você faz a higiene. Temos os recicláveis, que vão ser aí os copos de bebedouro de água, papéis de parte administrativa e os pérfuro-cortantes, que vão ser tanto as ampolas de medicamento da parte de aplicação de injetáveis, quanto as próprias seringas, né, que são utilizadas para essa prestação de serviço farmacêutico. Outra pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados pelas farmácias de implantação e manutenção de um plano de gerenciamento de resíduos? Eu acho que um dos maiores desafios são a equipe, que muitas vezes, né, Leide, nas farmácias há uma grande rotatividade de funcionários, e é a questão de você treinar o funcionário e que ele se mantenha treinado e também fazer um acompanhamento para ver se o plano está, de fato, sendo executado corretamente. Porque o que a gente observa nas inspeções, né, Leide, que a Leide também é fiscal da vigilância sanitária, é que há muita mistura de resíduos na hora do descarte. Então, às vezes, por uma preguiça ou até uma falta de conhecimento, acaba se descartando os resíduos juntos e, ao final, eles são tratados de maneira diferente, porque o resíduo infectante ele não pode ser tratado, por exemplo, com resíduo químico, porque um é incinerado e o outro é autoclavado. E quando eu faço essa mistura, o incinerador ele tem uma filtragem para a fumaça que é emitida e o equipamento de autoclavagem ele tem outra. E quando eu misturo os resíduos, eu acabo emitindo aí fumaças à atmosfera que vão contaminar, né, nossa camada de ozônio, enfim, e vai contribuindo aí para o aquecimento global. Se você me autorizar a fazer um adendo aí na tua resposta Com também, certeza. eu acho que um outro problema que eu vejo é que assim, ó, ainda, né, precisa existir uma grande sensibilização, e isso é importante a gente já falar principalmente para os acadêmicos, né, para eles aqui que estão daqui um ano e pouquinho aí serão farmacêuticos. O grande problema hoje é a questão de eu preciso ter o documento para mostrar para o órgão fiscalizador. Então, eu não posso descartar de maneira incorreta, eu sei, mas eu também, eu sei, mas não sei como descartar de maneira correta. Né? Então, eu preciso de um documento, obviamente, a própria legislação traz, né, um documento necessário que é o plano de gerenciamento de resíduos. Só que aí as pessoas fazem para mostrar para o órgão fiscalizador. Então, hoje, né, provavelmente, né, depois ainda vai ser comentado um pouquinho, que aqui em Cascavel, por exemplo, é muito fácil de você fazer a solicitação, né? Sim. E aí as pessoas fazem, né, a solicitação, que é extremamente simples, mas elas não seguem. Elas têm o documento, né, guardam o documento para quê? Para que na hora que a vigilância, por exemplo, o fiscal da vigilância chegue até lá, ela mostre simplesmente, mas ela segue realmente na rotina? Não. Né? Então, os documentos existentes, independente de quais documentos sejam, principalmente documentos sanitários, como esse documento, é importante serem seguidos na rotina. Né? Então, se você está gerando, né, um resíduo químico, como a Ana acabou de falar, né, um resto de medicamento, eu tenho que descartar de maneira correta. Né? Então, eu tenho que... e que tem que estar de acordo com o plano de gerenciamento que foi aprovado na vigilância, né, Ana? Eu acho que uma dificuldade também, né, Leide, que a gente pode citar, é justamente isso, é fazer o plano de gerenciamento para o órgão fiscalizador, mas nunca fazer a leitura dele ou engavetá-lo e não fazer a sua leitura, o seu treinamento. Então, é importante que ele sempre fique num local de fácil acesso para que qualquer funcionário possa fazer a leitura a qualquer tempo e também que um funcionário que ingressa leia o documento e seja treinado, tenha treinamentos periódicos também para que se mantenha a aplicabilidade correta do plano. Com certeza.
Ana, de que forma a implementação correta do plano de gerenciamento de resíduos ele contribui para a responsabilidade socioambiental das farmácias e para a promoção da saúde pública? Então, como a gente até comentou agora há pouco, né, ele contribui da forma que, quando eu faço a segregação correta, eu evito que esse resíduo vá para um aterro sanitário, que ele entre em contato com um coletor de resíduos que não está preparado para a coleta de um resíduo de saúde, porque as empresas que são licenciadas e certificadas para fazer a coleta de resíduos de saúde, ele tem todos os equipamentos de proteção individual próprios para isso, né? Luvas de manga longa, uniforme correto, botas, óculos de proteção, máscara, e um coletor, por exemplo, de uma empresa que coleta resíduos comuns, ele não tem esses EPIs e ele pode se perfurar, ele pode vir a ter um acidente com material biológico e é o que a gente quer evitar. E também a própria questão ali da destinação para que esse resíduo seja autoclavado corretamente, ou seja incinerado, ou até vá para o aterro sanitário controlado, que é próprio para resíduos de saúde. Eu também acho interessante colocar, Ana, né? Não sei o que você acha, né? Mas assim, quando a gente faz o plano de gerenciamento, além de fazer, né, todo esse gerenciamento adequado, principalmente pensando na saúde das outras pessoas, a gente evita de contaminar o meio ambiente, né? Sim. E também evita de levar problema a animais. Então, assim, é a cadeia como um todo, né? Sim. Tanto as pessoas, os animais e o meio ambiente. Então, quando a gente não só, né, aprova e tem esse documento correto e segue ele, então, né, o objetivo é só trazer o bem, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É algo que faz bem para toda a sociedade e é uma cadeia, né? Se eu faço o descarte errado, eu tenho toda uma consequência na sociedade, né? Que pode atingir, como a Leide falou, tanto a população, o meio ambiente e até os animais que podem ser um propagador de doenças. Uhum. Inclusive, por isso, né, que as multas hoje, quando a gente pensa no IAT, por exemplo, né, Instituto Água e Terra, que é o órgão estadual de meio ambiente, né, são tão altas, né? Por isso que eu acabei de falar, uma multa mínima, considerando um crime ambiental, que não teve nada a ver especificamente com isso, né? Mas são tão altas, porque exatamente no sentido de coibir. Sim. Né, para você evitar. Então, a gente sabe como está o mundo, né? Sejamos a solução e não o problema, né? Sim, e inclusive até isso que você falou, né, Leide, me fez lembrar que também, por que é importante a segregação correta? A gente sabe também que se há uma segregação incorreta, até pode trazer consequências para a imagem da empresa onde você está trabalhando, ou até para você como profissional. Porque se um resíduo é encontrado num terreno baldio ou numa destinação inadequada com a identificação da empresa, né? Muitas farmácias têm nas etiquetas dos medicamentos, dos produtos lá, a identificação da farmácia, e isso traz uma imagem muito negativa, né? Para a empresa, visto as notícias que podem surgir e tudo mais. Então, é um cuidado que todos os estabelecimentos de saúde têm também para zelar de sua própria imagem, né? Com certeza. Seguindo essa linha também, então, Ana, quais você acha que devem ser as etapas seguidas, no caso, de uma farmácia, uma drogaria, de um estabelecimento de saúde, para a gente implementar um plano eficiente de gerenciamento de resíduos? Sim, eu acho que inicialmente já na abertura do estabelecimento, fazer a elaboração desse plano, verificar quais são os resíduos que serão gerados no local e verificar quem serão os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos, porque a gente tem o responsável legal pelo estabelecimento, o responsável técnico pelo estabelecimento, que no caso de vocês vai ser o farmacêutico, e aí às vezes tem mais de um responsável técnico, e aí tem que ser atribuído quem vai ser o responsável pela elaboração do plano, pela implementação do plano, pela implantação e pelo monitoramento desse plano. Então, faça a divisão dessas atividades, quem será responsável pelo quê, faça a aprovação do plano junto ao órgão competente, que hoje é a Vigilância Sanitária, e também ele é apresentado, né, ao órgão ambiental, que hoje em Cascavel é a Secretaria de Meio Ambiente, mas no estado do Paraná é o IAT, como a Leide comentou. E o passo após isso é fazer o treinamento da equipe, ter um cronograma de treinamentos, como que você vai treinar a pessoa que ela é contratada, como que você vai fazer o monitoramento do plano. Então,
Uma vez no mês, a gente vai verificar as lixeiras, a gente vai verificar as caixas de pérfuro cortante para ver se os resíduos estão descartados corretamente, se não estão, para fazer um treinamento focado nisso. Então, é importante verificar também o abrigo externo de resíduos, que ele seja periodicamente limpo, né, para não ter sujidades, que ele seja também ar-condicionado no abrigo externo de maneira correta. Então, todas essas etapas, eu acho que seguindo elas, ajuda muito a que a farmácia já comece, ou o estabelecimento farmacêutico já inicie com uma boa consciência ambiental e do PGRSS. Importante também colocar, né, Ana, que existem, hoje a legislação, né, ela traz a necessidade de alguns locais para armazenamento, né, como, por exemplo, o abrigo externo, né, possivelmente você iria falar sobre isso, e o abrigo temporário. Na farmácia de dispensação, até pelo bom senso, né, existente aqui em Cascavel hoje não se solicita abrigo temporário de resíduos, temporário não, perdão, abrigo externo de resíduos, né? Depende da atividade, na verdade, que se executa, né? Só para as farmácias de dispensação a gente não exige, até porque a própria RDC 222 da Anvisa, que é a norma de resíduos de saúde, ela traz que os resíduos químicos, que são os medicamentos vencidos ou adulterados, eles podem ser armazenados em área interna, desde que devidamente identificados, até que tenha um volume que justifica a destinação final. Então, com essa justificativa, né, a gente tem esse bom senso, né, Leide, para só os que têm dispensação a gente não exigir o abrigo externo. Mas para os que têm atividade de análises clínicas, os que têm vacinação, a gente exige o abrigo externo. Por isso é importante até verificar, né, Ana, antes de abrir um estabelecimento, se tem essa condição, né? Se tem essa possibilidade de ter um abrigo, né? Porque a gente tem visto também muitas situações, né, de estabelecimentos de saúde que querem, né, se instalar ou que já, muitas vezes, a pessoa aluga o local e depois vai ver. Sim. Não tem condição, né? Então, na verdade, sim, a gente está falando do PGRSS, mas já adentrando um pouco a estrutura física, é muito importante que seja verificada, quando vai escolher um local para um estabelecimento farmacêutico, seja ele uma clínica de estética, uma farmácia, uma distribuidora de medicamentos, um posto de coleta ou até um laboratório, que é a estrutura física mínima necessária e se aquela edificação que eu estou querendo alugar, se ela vai ter a infraestrutura que eu preciso, porque um dos passos também é a aprovação do projeto na vigilância. E muitas vezes as pessoas alugam a edificação, reformam e depois procuram a vigilância e vão entrar com o projeto. E aí, né, muitas vezes aquele local não vai ser adequado e infelizmente a pessoa vai acabar tendo que pedir um prazo e procurar uma outra edificação que haja o espaço para a construção do abrigo externo, que tenham as condições necessárias para o desenvolvimento daquela atividade. E aí, muitas vezes, né, acaba que tem um gasto, né, Sim. maior, considerando a necessidade de adequação, porque o local muitas vezes não é adequado, né? Sim, exatamente. Ana, como deve ser realizado o armazenamento temporário de resíduos dentro da farmácia para garantir segurança, higiene e conformidade com a legislação? Então, os resíduos, no momento da geração, eles devem ser descartados nas lixeiras, né? Então, ele tem que ser já segregado no momento da geração. Então, por exemplo, numa sala de aplicação de injetáveis, eu já tenho que ter a lixeira dos resíduos infectantes, eu já tenho que ter as caixas de pérfuro cortante, tanto para o químico quanto para o infectante. Eu tenho que ter a lixeira ali para o reciclável também, do comum, e eu tenho que fazer já essa segregação correta. Isso já é um primeiro armazenamento temporário, porque ele vai ficar ali no tempo conforme cada resíduo armazenado. Depois disso, ou ele vai para o abrigo externo, quando há o abrigo externo, e se houver um armazenamento temporário, aí tem que ter um ambiente adequado para a guarda ali desse resíduo até o deslocamento para um abrigo externo de resíduos ou coleta pela empresa terceirizada. Lembrando também que, como você acabou de falar, né, empresa terceirizada e precisa ser qualificada, né, Ana? Sim. Mesmo o descarte, muitas vezes as pessoas acham que, porque lá no plano de gerenciamento de resíduos consta até a parte, quer dizer, consta o abrigo externo, e daí você tem que colocar qual seria a empresa que vai fazer a coleta, não é? Então, no modelo de PGRSS do município de Cascavel, ele não indica a empresa. O modelo, ele fala que tem que ser conforme a legislação sanitária vigente.
Mas no momento da inspeção, né, vocês solicitam o contrato. Então, é solicitado o contrato dessa empresa terceirizada. E essa empresa terceirizada, ela tem que ter todas as licenças ambientais e até dos órgãos competentes. Então, tem que ter alvará de funcionamento, tem que ter licenciamento sanitário, porque ela é uma atividade sujeita à fiscalização da vigilância sanitária. Tem que ter os licenciamentos para coleta, transporte, tratamento e destinação final desses resíduos, que são emitidas por órgãos como o IAT, por exemplo. Tem que ter também a licença dos caminhões de coleta, então o veículo ele tem que ter um licenciamento próprio, porque ele tem que ter todas as condições de identificação, do funcionário que também a gente já falou ali, que tem que estar todo paramentado com os EPIs de maneira correta para essa coleta, ter os recipientes de coleta adequados no caminhão. Então, é muito importante também que quando o estabelecimento farmacêutico vai contratar um serviço terceirizado, ele verifique todas essas questões para não estar contratando ali gato por lebre e depois, numa inspeção sanitária, ele saber que aquele serviço terceirizado que ele contratou é inadequado, até porque a gente é corresponsável. Então, se você contrata um serviço que não tem a habilitação correta, você também responde se não houver a destinação correta desses resíduos. Então, é bem importante mesmo fazer esse acompanhamento e essa qualificação da empresa que você está contratando. Qual é o papel dos funcionários na execução do plano de gerenciamento de resíduos na farmácia e como a capacitação da equipe pode influenciar na efetividade do plano? Então, como a gente já comentou antes, né? Como o resíduo ele tem que ser segregado no momento da geração, o funcionário ele é primordial, né? Então, ter o conhecimento do descarte correto. Às vezes, uma coisa que ajuda muito, Leide, em vários estabelecimentos, é que o estabelecimento faz nas lixeiras já plaquinhas contendo a indicação dos resíduos que vão naquela lixeira, que aí já também ajuda na memorização, no treinamento do funcionário. Esse funcionário ter esse empenho em segregar corretamente os resíduos, por mais que ele esteja ali desenvolvendo uma assistência farmacêutica, uma aplicação de vacinas, ou até uma coleta ali de material biológico, que tenha esse cuidado, tenha essa atenção em já segregar corretamente para que o plano ele seja executado de maneira correta, né? Tem que ter esse comprometimento do funcionário, é bem importante. Por mais que exista, né, a responsabilização, existe, na verdade, né, aquele determinado cargo, diríamos assim, né, até me corrija se eu estiver errada, que é responsável por determinada função dentro do plano de gerenciamento, no final a responsabilidade é geral, né, Ana? Sim, o responsável ele está ali apontado para meio que liderar essa equipe, treinar essa equipe, mas a responsabilidade ela é de todos nós. Então, nós temos que estar muito envolvidos e empenhados em executá-lo de fato, conhecer o plano. E aí a empresa ela pode, né, achar esses meios de facilitar a execução, ajudando ali os funcionários na identificação de onde vão ser colocados os resíduos, planilhas de retirada de resíduo, planilhas de higienização de abrigo externo, para ajudar a não esquecer de lavar o abrigo externo, que às vezes, né, Leide, a gente abre o abrigo externo, tá lá todo empoeirado e sujo, né, esquecido. E isso, tanto na hora da inspeção sanitária é solicitado, mas como a Ana acabou de falar, né, a gente tem que entender também, voltamos a falar daquilo que nós falamos antes, né, eu não tenho que fazer só para o órgão fiscalizador, e sim também considerando, né, a qualidade do meu serviço, né? Então, como você falou, né, essas planilhas, elas são importantes também para quê? Para ajudar na orientação, para lembrar, né, que precisa ser feito naquele momento, naquele dia, quem é o responsável. Mas o responsável era o Lucas. Mas o Lucas não veio trabalhar hoje. Então, outra pessoa também, por isso que, né, é geral, né? A responsabilidade, ela é geral. Né, em fazer a ação de maneira correta, né? Sim. Exatamente, para evitar algum tipo de problema. Até porque, se você vai num estabelecimento, né, muitas vezes está cheia, a caixinha de pérfuro, por exemplo, está cheia. O risco que existe ali é muito grande, né? Se alguém vir a bater na hora do próprio descarte, né? Então, existe uma possibilidade, porque a gente sempre fala, né? Você joga a seringa com a agulha, ela faz uma cambalhota e ela vira sempre com a agulha para cima. Como isso acontece, né? Provavelmente porque, né, a parte da agulha é mais leve, né? Sim. Então, ela acaba ficando para cima. Então, a possibilidade de que alguém, né, meio que rápido ali está fazendo uma aplicação de injetável
e descarte lá e venha se perfurar com uma agulha que possa estar exposta ali, né? É muito grande. Então, é importante que todos tenham essa consciência, né? Sim, com certeza. Inclusive que conheçam, né, Leide, as medidas quando há um acidente com material biológico também, porque quanto antes você for direcionado, né, à rede para atendimento, menores as chances de você ter um contágio ali por alguma doença que, às vezes, aquele paciente que você prestou o serviço farmacêutico tinha e tal resíduo ali na agulha que você acabou se perfurando. Então, por isso que o plano ele é importante, né? Não só para a destinação correta dos resíduos, mas também até por essa questão de saúde do trabalhador, né? De segurança no ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, as caixas de pérfuro cortante, elas têm uma linha pontilhada nelas e que você não pode ultrapassar quando você está fazendo o armazenamento dos resíduos. E várias vezes, né, Leide, em inspeções a gente encontra caixas que já estão saindo ali pela boquinha da caixa os resíduos. Então, tem que ter toda uma atenção e é o que você falou. Então, assim, era o João tá de férias, então, se o João tá de férias, o responsável é o Lucas. Tem que ter essa organização no estabelecimento para que não hajam essas lacunas e não tenham esses problemas. Isso mesmo. Ana, seguindo o mesmo contato desse descarte dos resíduos e tudo mais, qual é o principal critério que vocês usam, que podemos usar para contratar uma empresa responsável pela destinação final dos resíduos gerados, né? Então, como a gente acabou de falar, o critério mais importante é que ela tenha os licenciamentos ambientais para as atividades que ela desenvolve. Porque a partir disso a gente sabe que ela está devidamente qualificada. Para ela ter um licenciamento ambiental, ela tem um local adequado para armazenamento, para transbordo, né, dos resíduos, que é um armazenamento temporário que eles fazem às vezes para levar até autoclavagem, incineração, destinação final. Que elas têm toda uma responsabilidade com os funcionários, deles estarem com os EPIs adequados, a questão também de que os veículos sejam apropriados para que esse resíduo não caia aí, né, no transporte na estrada, então são veículos totalmente fechados, que têm as identificações corretas, porque podem acontecer acidentes com esses veículos, né, no modal rodoviário, e se houver um acidente, a identificação é primordial também para que as pessoas saibam como lidar com esse resíduo. Então, isso eu acho que é muito importante, porque, claro, uma empresa ela vai fazer orçamentos e vai optar pela empresa que é mais barata, mas sempre é importante que seja uma empresa que tenha todos os licenciamentos adequados, tenha a licença da vigilância sanitária, ela tenha um alvará também de funcionamento, porque se é uma empresa que está regular, para ela emitir notas para você, ela tem que ter também o alvará de funcionamento e também tem a questão do manifesto de transporte de resíduos, que é o MTR, que você tem que emitir e a empresa tem que te cobrar esse MTR para transportar o resíduo e depois te fornecer o certificado de destinação final desse resíduo. Porque você tendo o certificado de destinação final, você tem a comprovação que esse resíduo de fato foi levado a um aterro sanitário controlado e licenciado para resíduos de saúde. E isso é muito importante como um respaldo tanto para a empresa quanto para você farmacêutico, né? De que esse resíduo você tem ali o certificado que ele foi destinado. Então, quanto aos seus resíduos, você não tem preocupação nenhuma. Ana, também, né, vamos reforçar, né? Então, lembrando que os resíduos de serviço de saúde, que sejam luvas contaminadas, medicamento vencido, seringa, agulha, né? Os mais diversos tipos aí de resíduos, né, que são descartados na farmácia, que seja no hospital, na farmácia de manipulação, digo, farmácia de pensação, farmácia de manipulação. Até a farmácia que mexe com quimioterápico, né, Leite, que a gente Isso. tem também, tem as radiofarmácias que mexem com medicamentos que têm radionuclídeos também, que daí mais risco ainda, né, não é muito comum, mas a gente tem, por exemplo, aqui no município de Cascavel. E vários farmacêuticos atuam nessa área, né? Então, assim, é importante colocar que são empresas especializadas, né? Então, não é a coleta comum, não é a coleta, né, a coleta seletiva ou a coleta, né, de resíduo comum que faz essa coleta, né? Que a prefeitura, né, Isso. fornece com o caminhão basculante Isso, ali, não compactador. é essa, né? Não é essa, obviamente. Né, são empresas especializadas que têm, né, todas essas condições que a Ana acabou de falar.
E é importante também comentar, né, Ana, da importância de que essa é uma coleta relativamente custosa, né? Sim, ela é uma coleta cara. Cara, né? Então, assim, é importante também fazer o descarte adequado dos resíduos exatamente para você não perder dinheiro, né? Porque se é uma coleta cara, se você está fazendo o descarte inadequado, porque é por peso, né, Ana? Sim, é por peso. Não sei se você quer comentar um pouquinho a respeito disso. Mas, assim, ó, é importante, então, a gente verificar, né? Já que é por peso, como realmente é o descarte adequado. Porque muitas vezes você acaba, né, jogando, sei lá, um resto de determinado tipo de produto num resíduo e você poderia jogar no outro. Ou muitas vezes você nem precisa descartar daquela maneira, né? Sim, exatamente. Até a própria RDC 222, ela coloca que as luvas que não tiveram contato com sangue e secreção, elas podem ser descartadas no resíduo comum. Isso já é um peso que diminui lá para o custo do estabelecimento, porque sim, os resíduos eles são caros. Eu não vou saber agora preços atualizados, mas a última vez que eu vi, por exemplo, 1 quilo de resíduo químico passava de R$50, né? Então, é um resíduo caro e que traz um custo para a empresa. E uma coisa que a gente observa também, às vezes, tem lá na lixeira de infectante, tem frasco de água, frasco de Coca-Cola, papéis sulfite de uso administrativo. Então, é muito importante que tenha essa segregação correta justamente para que o estabelecimento não esteja pagando a mais daquilo que ele precisaria pagar de resíduos. É isso de uma maneira geral, né? Estabelecimento de saúde de uma maneira geral. Estamos falando de estabelecimentos Isso. farmacêuticos, mas qualquer Se aplica estabelecimento, né? a todos. Inclusive, né, além de estar onerando o serviço, eu estou deixando de reciclar um resíduo, então também eu estou prejudicando o meio ambiente, porque eu estou lotando o aterro sanitário com resíduo que poderia ser reciclado. Com certeza. Só uma linha que eu queria fazer a fala desses duas, é que tem uma coisa que eu bastante, umas UPAs, por exemplo, na aplicação de injetáveis, no caso. É que após a aplicação, eles faziam um reencape passivo da agulha, no caso, eles separavam de volta a agulha e a seringa, né? Por causa disso, quando você para pensar, de fato, a seringa ela não tem contato direto com o paciente, é só mesmo o resíduo químico da medicação. Então, eles faziam isso para economizar, geralmente no descarte e tudo mais, para diminuir o peso dos pérfuros cortantes. Na verdade, ele tem um porquê diferente. Ela é reencapada por quê? Porque daí a ponta que teve o contato com o paciente, ela é o resíduo infectante, vai para o pérfuro infectante. E a seringa que teve só contato com o medicamento, ela vai como resíduo químico. Que aí entra naquela questão que a gente falou de separar e fazer a segregação correta. Então, muitas vezes, o reencape também é por esse motivo. E também entra na questão que você falou antes, do treinamento da equipe. Porque, geralmente, em outros lugares que a gente vê, eu também já vi a pessoa pegar e jogar fora tudo de uma vez. Jogar agulha e seringa no pérfuro. Isso. Então, o treinamento adequado de uma equipe, você observa que ela já consegue fazer uma segregação muito melhor e muito de uma maneira, assim, já orgânica, né, ali no trabalho dela. Não fica uma coisa que pesa na atividade. Então, um treinamento realmente é muito importante. Só é importante lembrar, né, que, como a gente já falou anteriormente, existem as regras considerando risco para a saúde do trabalhador, né? Sim. Então, muitas vezes evita-se de reencapar, inclusive existe uma legislação, né? Ela tem condições, existe lá na RDC 222 as condições para reencape de agulhas, né? Tem que ser respeitada aquela condição lá. E mesmo a NR32, né, Ana, ela traz também, né, o fato de você evitar reencapar pelo risco que existe quando você está reencapando. Então, como você falou, tem a questão das condições. Pode ser reencape passivo, né, ou ativo, que é aquele que, né, a pessoa mesma reencapa, então não pode. Então, realmente tem que observar muito bem, porque o reencape, porque assim, você vai fazer o reencape para fazer, né, uma destinação adequada. Mas aí, será que esse reencape ele não pode levar a um problema? Porque, né, a pessoa não pode vir a se perfurar, e aí o problema é maior ainda, daí a gente entra na questão de biossegurança e também no treinamento, né, das pessoas. Então, assim, tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, né, seguindo a legislação e com muita responsabilidade, porque assim você não tem risco, você não leva risco às pessoas, como a gente já falou, o meio ambiente e aos animais. Né? Então, independente de qualquer coisa, sempre fazer de maneira certinha, conforme trata a legislação, né? E sempre tentando minimizar riscos, né? Sim, até por isso da aprovação do plano, né? Que aí já na aprovação do plano a gente verifica todos os condicionantes que as legislações liberam
para que o plano seja aprovado de uma forma que você vai poder executá-lo dentro da legalidade. Então, também levando esse ponto, no caso da eficácia nos planos de gerenciamento de resíduos, como é que você acha que as farmácias poderiam estar verificando a eficácia e efetividade do próprio plano de gerenciamento de resíduos nesse caso? Então, a gente fala que tem que ser estipulado pelo estabelecimento indicadores, né? E aí os indicadores, eles são conforme aquilo que o estabelecimento mesmo determina, mas normalmente a verificação das lixeiras é um indicador muito bom de que o plano esteja efetivamente sendo cumprido de maneira adequada. Também a gente costuma verificar a quantificação dos resíduos, porque a gente sempre também tenta minimizar a geração de resíduos de saúde. Até porque ele é um resíduo que, por mais seja autoclavado e incinerado, ele vai para um aterro sanitário e ele está lá fazendo um volume no meio ambiente, né? Por mais que tenha todo um controle, eu tenho que destinar ali uma volumetria de meio ambiente para condicionar esse resíduo, tenho que fazer todas as proteções daquele aterro. Então, também a intenção sempre é minimizar. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma luva, uma máscara que não teve contato com sangue e secreção, colocá-la no comum é uma maneira de estar minimizando a quantidade de resíduo de saúde que eu estou gerando. Então, são indicadores que a gente pode aí estar verificando durante a aplicação do plano para ver se de fato ele está sendo bem aplicado. E também um que é muito importante é a quantidade de acidentes com material biológico, né? Então, também a intenção do plano é minimizar os acidentes com material biológico. Então, a ideia é ter o mínimo de acidentes possível ou conseguir reduzir com o passar do tempo, com o treinamento da equipe, com as medidas que o estabelecimento vai tomando. Ana, até para a gente reforçar com as pessoas, né, com os meninos que aqui estão e com as pessoas que estão assistindo, você comentou que a luva pode ser descartada em resíduo comum. Você pode explicar um pouquinho a respeito disso? Sim, então, lá na RDC 222 de 2018 da Anvisa, ela traz que luvas, algodões utilizados para a higienização do local que eu vou fazer a aplicação. Que não tenha sangue, no se caso, elas não material tiveram contato, né? Não tiveram contato com sangue e secreção, elas podem ser destinadas no resíduo comum. Então, é nessa condição. Agora, se ela teve contato, ou, por exemplo, eu fiz o atendimento de uma pessoa que está com suspeita de influenza, eu vou descartar no resíduo infectante, não vou descartar no resíduo comum. Agora, eu atendi uma pessoa que está ali sem nenhum sintoma de doença que haja transmissão, por exemplo, respiratória. É só ali para fazer uma aplicação de um medicamento, né? Uma benzetacil, por exemplo. Então, se eu não tive nenhum contato ali com sangue, eu posso descartar aquela luva e aquele algodão que eu usei para fazer aquela primeira higienização do local no resíduo comum. Isso é uma coisa que a própria legislação permite, não é uma coisa da Vigilância Sanitária de Cascavel, é uma coisa da própria legislação. E isso deve estar descrito no plano de gerenciamento. Sim, deve estar descrito no plano. E aí é uma coisa também que o estabelecimento tem que ver a capacidade de treinamento dos seus funcionários. Porque se o funcionário tiver dificuldade de fazer segregação, o importante é, às vezes, segregar tudo no infectante e evitar que haja uma segregação inadequada, principalmente de acabar indo um resíduo infectante para o resíduo comum. Para fechar esse assunto, quais que são as consequências legais que uma farmácia vai ter se ela não cumprir corretamente com as diretrizes do plano de gerenciamento dos resíduos? Então, se ela não cumprir com o que está descrito no plano de gerenciamento, uma das coisas que pode acontecer se a vigilância sanitária fizer uma inspeção no local, detectar que não está sendo, não está havendo a segregação correta, a gente vai intimar o serviço a adequar e, dependendo do tipo de segregação, até podemos já fazer uma infração no momento da inspeção. E aí a infração ela vai gerar um processo administrativo sanitário que pode acarretar em multa para o estabelecimento. Também pode ocorrer a questão ali da segregação incorreta estar afetando o meio ambiente. Então, esse resíduo ir para um local que não é o da empresa terceirizada e eu estar contaminando o meio ambiente ou estar colocando a população em risco.
E aí quem toma as medidas né, ambientais corretas, como a Leide comentou, é o IAT. No caso do Paraná, né, há os outros órgãos fiscalizadores dos outros estados e do ente federativo, que é o IBAMA. E aí, né, ocorrem todas as questões de sanções de multas, né, e todas as coisas que podem ocorrer, e até mesmo o próprio conselho, né, Leide de farmácia, dependendo da situação, ele pode também abrir um processo administrativo contra o farmacêutico. Então, cada um na sua área de atuação, é muito importante que a gente tente cumprir tudo de maneira correta, até pela nossa profissão, pelo nosso registro de conselho de classe, né? A gente estuda tanto, né, se dedica tanto para conseguir um registro, então eu sempre falo que é muito importante a gente também manter a ética profissional e executar corretamente o plano é uma delas, né? Ana, em relação, então, especificamente aos planos de gerenciamento aqui de Cascavel, né? Então, além de você, existem outros profissionais também atuam, né, juntamente com você. Mas você consegue falar rapidamente para a gente fechar, né, nosso videocast, como hoje acontece aqui em Cascavel? Sim. Então, né, lá no setor de análise e aprovação de projetos, somos eu, a arquiteta Mônica e o engenheiro André. Então, a gente faz a aprovação dos projetos de estabelecimentos de saúde e também fazemos a aprovação dos PGR-SS. Para facilitar a vida do requerente, já faz, acho que quase um ano, a gente criou 2 sistemas. Então, nós temos os planos até 30 quilos por semana, que são os planos simplificados, e temos os planos acima de 30 quilos por semana, que são os planos que a gente chama de completos, porque são normalmente de laboratórios, de hospitais dia, e que geram um grande volume de resíduos. E aí, esses planos, eles têm que ter toda uma descrição, eles têm que ser bem completos, eles têm que ter até a rotina de coleta, que horário que coleta, que resíduo que coleta primeiro, como que faz a higienização dos lixeiros. Então, é um plano bem completo, e aí ele é protocolado separadamente, com todos os documentos necessários. E para os estabelecimentos que são pequenos geradores, os até 30 quilos por semana, a gente criou, porque já havia um modelo, né, Leide? Já há na legislação do Estado um modelo, e a Prefeitura de Cascavel já há muitos anos disponibilizava um modelo para que os estabelecimentos fizessem o plano em cima do modelo. Então, como uma forma de facilitar para os estabelecimentos, a gente criou uma forma que tem um link no site da Prefeitura de Cascavel, que é o cascavel.atende.net, e lá a pessoa vai procurar PGR-SS até 30 quilos por semana. Naquele link ela preenche um formulário, onde ela vai colocar o estabelecimento, quem são os responsáveis pelo estabelecimento, pelo plano, vai selecionar, né, os resíduos, conforme a legislação, que são gerados no estabelecimento, vai indicar as quantidades que são geradas, vai anexar a certidão de responsabilidade técnica, que no caso dos estabelecimentos farmacêuticos vai ser a do CRF, e vai submeter para o sistema. E o sistema já vai gerar o modelo correto, e dessa forma a gente já consegue aprovar esse plano e disponibilizar para que somente o estabelecimento assine o plano e já fique com ele lá disponível e correto, né? Que foi uma forma que a gente achou de facilitar a vida dos pequenos geradores para que seja mais ágil e não tenha muitas idas e vindas nos planos. E que depois siga, né? Após aprovado, siga, como a gente já falou, né? E de preferência que façam a leitura, façam os treinamentos, né? Que isso é muito importante para uma correta aplicabilidade do plano. Tá certo. Muito obrigada, Ana Paula, muito bom, né, receber a sua, né, a sua experiência, né? Sim. Eu acho que essa fala, ela realmente é bem importante e, assim, né, é aplicável, obviamente, aqui considerando os estabelecimentos farmacêuticos, mas, na verdade, se a gente for pensar em estabelecimento de saúde de uma maneira geral, também pode ser aplicado. Né? Essa tua fala final agora, trazendo, né, essa questão do fluxo, entre aspas, né, aqui para aprovação, também pode ser utilizado. Então, assim, independente, né, dos meninos que aqui estão, né, assim que se formarem, for trabalhar, por exemplo, na farmácia de dispensação, manipulação, hospitalar, ou ainda para quem está nos assistindo, né, se for trabalhar, então, que seja num hospital, numa clínica odontológica, numa clínica de estética, né, então também é aplicável. Né? Então, acho que esse nosso assunto é um assunto bem importante, né, como a gente já falou várias vezes aqui, considerando que o meio ambiente, né, está em alta e deve estar, né? Sim, cada vez mais, cada vez mais, exatamente, por toda a situação que existe, que, claro, não cabe a nós discutir agora,
mas que todos nós conhecemos. Então, assim, realmente cabe a nós, né, como profissionais, como futuros profissionais, realmente pensar em cada vez melhorar mais o local em que a gente está, né, em que a gente vive. Com certeza. Né? Então, agradeço novamente a tua presença. Sim, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês falando desse assunto que é tão importante e que, né, nós lá na Vigilância estamos abertos, né, para qualquer dúvida, seja dos acadêmicos, seja dos profissionais, né, lá no site da Prefeitura tem os telefones de contato, tem os nossos e-mails, estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que haja. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado, meninos. Tudo de bom. Aqui, então, finalizamos mais um PharmaCast. Um grande abraço. Até mais.